Boa noite. Todo mundo me escutando? Espero que sim. Beleza. Feliz Páscoa para todo mundo. Também na oitava de Páscoa. Que dia melhor para falar do tema que a gente vai falar hoje, né? Se não depois da Páscoa, depois da ressurreição. Ok, então creio que é isso. Já podemos dar início ao nosso conteúdo de hoje. Então, semana passada então a gente comentou, né, um pouco sobre os mitos, e aí a gente falou um pouquinho, né, dos 3 mitos que fazem com que a gente, os 2 que a gente leva, que a gente aprende, que a gente suga deles, e aí a gente acaba cometendo erros na educação dos nossos filhos, né, e um outro mito que a gente cria na cabeça dos nossos filhos, né, e aí esses 3 mitos foram então o mito do bom selvagem, que diz que a criança é boa e não precisa ser corrigida. O mito da socialização, dizendo que a criança precisa aprender com seus pares, que ela precisa estar sempre em contato com seus pares, para que ela aprenda melhor e ela se desenvolva melhor. E o terceiro mito, que o que a gente cria na cabeça dos nossos filhos, é de que o mundo é brilhante, o mundo é lindo, o mundo é puro desejo, o mundo é maravilhoso e nunca vai te frustrar, né? Então, o mundo é um mar de sensações. E aí, quando a criança cresce, ela acaba buscando, então, de novo essas sensações e caindo nos vícios de quem tem muito poder e de quem tem muito dinheiro, por exemplo, de quem tem muita coisa, mas que não tem responsabilidade, de quem nunca foi criado para se doar, vamos dizer assim. Tá? Então esse foi o nosso último encontro, né? O tema do nosso último encontro, o conteúdo do nosso último encontro. E aí eu disse para vocês então que hoje a gente vai falar da espiritualidade, mas que a espiritualidade aqui vai ser de um jeito diferente, né? Não sei se vocês perceberam, mas desde o início, todos os nossos encontros, eu venho dando para vocês orientações gerais. Então, como eu falei para vocês, as orientações específicas eu dou no meu trabalho tete a tete com os pais, né, na orientação caso a caso com os pais, ou no atendimento psicológico, enfim. Esses são os momentos que eu faço o caso a caso, que eu dou orientações específicas para cada caso, né? Mas durante todo o decorrer desses encontros, as orientações foram gerais, e aí vocês precisavam entender o que eu estava dizendo, entender qual que é o conceito das coisas que eu estou dizendo, o conteúdo geral, para vocês aplicarem da forma que vocês achassem melhor, né? Na vida de vocês, da forma que mais encaixasse aí na casa de vocês. O conteúdo de hoje, como eu disse, ele é diferente. O conteúdo de hoje, ele não é um tema geral, uma coisa que vale para qualquer um, que qualquer um precisa entender como é que funciona para poder tentar aplicar aí do jeito que você achar que deve na sua casa. Claro que de algumas formas sim. Os exercícios práticos é você que tem que ver, né, conhecer o seu filho e entender o que é que você pode colocar para ele, o que é que não vai dar muito certo para ele, né? Baseado aí no temperamento dele, baseado em como, né, como seu filho reage a certas coisas e na rotina de vocês, no seu temperamento, né? Então isso aí sim vai mudar. Mas as orientações hoje aqui, nesse encontro, elas vão ser muito específicas, tá? Elas não são orientações muito geralzonas, não. Como eu disse para vocês, o encontro de hoje é especificamente para quem acredita na santidade. Porque quando eu disser aqui de espiritualidade, eu não estou falando da espiritualidade geral, ou de qualquer religião, ou de estar aberto para, enfim, a natureza como Deus, as manifestações de Deus. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Eu estou falando especificamente sobre a santidade, sobre chegar lá, sobre chegar no ponto de ser santo. Esse aqui é o nosso foco aqui hoje, tá? Então eu acredito que todo mundo que está aqui hoje está aqui muito provavelmente porque de alguma forma acredita na santidade, muito, né? Porque deseja de alguma forma a santidade, ou pelo menos é um curioso que está querendo saber um pouquinho mais sobre a santidade, né? Então, nesse ponto eu acredito que todo mundo que está aqui está um pouco aberto para ouvir. Então vocês vão perceber que hoje o que eu estou falando aqui vai ser um pouco mais focado, tá? E hoje a gente vai falar de religião, especificamente, de religião, tá? Hoje não é um vocabulário mais aberto, um vocabulário mais científico, não. Hoje a gente vai falar de religião, tá? Especificamente. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez para o nosso último encontro de conteúdo. Lembrando aí que na semana que vem vai ser o encontro Tira Dúvidas, né? E aí
Mais uma vez, se você anotou aí as suas dúvidas, se você ficou com alguma coisa ficou para trás durante esses seis encontros, manda mensagem para a Lili, manda no WhatsApp da Liliane. Eu vou mandar mais uma vez o contato dela lá no grupo. E aí, alguma coisa que ficou para trás, vocês mandam lá. E no próximo encontro a gente vai fazer um compilado das perguntas para a gente responder, tá bom? Então vamos lá, vamos começar então o conteúdo de hoje. É importante, gente, vocês perceberem que tudo o que eu disse até aqui, ele precisa ter um sentido para vocês. Vocês precisam ter pensado sobre isso, entendido como que a coisa funciona, olhado para dentro de vocês, reconhecido isso tudo dentro de vocês, os movimentos da alma, né? Olhado para o filho de vocês, visto que isso realmente é assim que funciona no filho de vocês, tá? Então isso tudo precisa fazer sentido para vocês. Precisava já, né? Ter feito sentido para vocês. E agora eu vou falar para vocês como que todas essas coisas que eu já falei até aqui, elas estão ligadas ao caminho da santidade, tá? Eu quero lembrar para vocês que uma pessoa santa é uma pessoa no mais alto grau de maturidade, tá? A maturidade, ela completa o seu total sentido na santidade. É como se tudo o que é a maturidade, tudo que a gente já falou sobre a maturidade, levasse a pessoa para esse caminho, tá? Mesmo que ela não saiba, ok? O caminho é esse, tá? O caminho da maturidade e o caminho da santidade, eles vão lado a lado, um com o outro, tá? Então eu quero ler para vocês uma passagem para que vocês consigam entender que tudo que eu disse para vocês aqui até agora, né? Tudo que eu busquei na filosofia, na psicologia e que eu falei para vocês, tudo isso foi vivido na prática, tá? Pela máxima potência, pelo nosso modelo, que é a pessoa de Jesus Cristo, tá? Então eu vou ler com vocês aqui a passagem da tentação de Jesus no deserto, tá? Que fica em Mateus 4, no primeiro capítulo de Mateus, no primeiro versículo de Mateus 4, tá? Então, vamos lá. Ele começa assim. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites. Depois, ele teve fome. O tentador, que é o demônio no caso, né? Aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Jesus estava com fome. A fome é um instinto, tá? Então Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O demônio, então, transportou-o à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito: Ele deu a seus anjos ordens a teu respeito, proteger-te-ão com as mãos, com cuidado, para não machucares o teu pé em alguma pedra. Isso que o demônio está falando é verdade, tá? O demônio ele está usando de uma verdade inclusive bíblica, tá? Para falar com Jesus. Então disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O demônio então transportou-o mais uma vez a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: Dar-te-ei tudo isto, se prostrar-te diante de mim e me adorares. Respondeu-lhe então Jesus: Para trás, Satanás, pois está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então, gente, eu preciso que vocês prestem bastante atenção nisso. Nessa passagem, Jesus, ele sofre as tentações das 3 partes da alma, tá? O demônio, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. O demônio, ele conhece a alma humana muito mais do que a gente, tá? Então, ele tenta Jesus em todas as diferentes partes da alma, tá? Então, ele está ali tentando entender qual que é a parte da alma mais fácil para ele conseguir conquistar,
tá? É mais ou menos isso que o demônio está tentando fazer ali. Então, ele sofre primeiro, Jesus, né? Ele sofre primeiro a tentação dos instintos, a fome, né? Depois ele passa para a tentação da inteligência. O demônio, como eu falei para vocês, ele usa uma verdade para tentar convencer Jesus. Então, ele usa de uma verdade para que Jesus fale, ok, isso que ele está falando não é verdade, né? Mas é uma verdade fora de contexto, ok? E Jesus, ele não se deixa levar por isso. Ele não se deixa porque Jesus também conhece a verdade. A inteligência de Jesus está ordenada. Então, ele conhece a verdade e ele não se deixa levar, tá? E aí, a terceira tentação, né, é a tentação do orgulho, o desejo, o poder, que é o que Platão representa pelo peito, tá? Então, é isso. O demônio, ele sabe o que ele está fazendo. Ele movimenta as 3 partes da alma de Jesus para saber ele aonde que ele vai conseguir mexer, tá? Mas Jesus, ele não se deixa levar nem pelos prazeres baixos, ele não se deixa enganar pela fome, ele não se deixa levar pelo orgulho e nem mesmo por uma verdade dita fora do contexto, porque ele sabe, ele conhece a verdade e ele sabe que aquilo ali está sendo falado de outra forma, que não é aquilo que foi usado, né? Não foi daquela forma que aquilo ali foi usado. Então ele conhece a verdade e ele tem a vontade forte para seguir essa verdade. É por isso que Jesus cumpre a missão dele. Ele faz o que precisa ser feito. E é por isso que ele consegue se desviar dos caminhos da tentação, tá? Jesus Cristo, gente, ele é o maior modelo de virtudes. As virtudes em Jesus Cristo, elas são o mais alto grau de virtude. Ele é 100% perfeito em todas as virtudes, com todas as faculdades da alma 100% ordenadas, tá? E esse é o nosso objetivo. A gente precisa olhar para Jesus Cristo e imitar Jesus Cristo. Tentar ser como Ele. E aí, de ato em ato que você vai imitando a Jesus Cristo, você vai se transformando. As suas virtudes vão sendo trabalhadas, tá? A gente precisa fazer o que Ele fez. Repetir os atos de virtude dele. E os atos de maturidade dele também, tá? Para que isso eleve, né, a nossa alma, para que isso nos eleve no nível mais alto que nós podemos alcançar como seres humanos, tá? O nível mais alto que é possível para a gente chegar, tá? A gente não pode chegar a ser Deus, né? Porque a nossa natureza é diferente da natureza de Deus, né? Ele é divino, nós somos humanos. Mas Jesus Cristo também tem a natureza humana. E por isso, ele é um modelo possível para a gente seguir. É por isso que a gente precisa focar nele, tá? Mas isso, gente, é um passo pessoal, ok? É um passo que cada um precisa dar por si só. É uma escolha de cada um. Ninguém pode fazer isso por outra pessoa, tá? É por isso que não é possível a gente fazer um filho ser santo, tá? Não é isso que eu vou falar aqui pra vocês hoje. Não é possível a gente fazer outra pessoa ser santa. Isso é um caminho individual. O seu filho precisa escolher isso, tá? Mas nós podemos dar para os nossos filhos ferramentas para que eles preparem, né? Para que a gente consiga, na verdade, neles, preparar esse caminho que eles vão traçar caso eles escolham caminhar pela santidade, tá? Então, a santidade, ela vai ser o ápice da maturidade. E como eu já disse aqui, não é possível a gente formar um filho maduro se nós não nos educarmos, se nós não formos maduros. E o mesmo acontece para a santidade, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para ajudar os nossos filhos a serem santos é buscar a santidade para a gente também, tá? É trilhar esse caminho nós mesmos, a cada dia. Vocês lembram que eu falei com vocês que os filhos, eles vão ser formados pela repetição e pela observação? Então, eles precisam estar olhando para você, vendo o caminho que você está tentando traçar e vendo que você está fazendo isso hoje, amanhã e depois, e depois, e depois, e depois. Tá? Então, vendo essa repetição, essas tentativas em cima de tentativas, é que o seu filho vai ser formado no caminho da santidade. A santidade, ela não se dá, não existe santidade sem a oração, tá? E esse é o segundo ponto que eu quero falar com vocês. Então, é rezar pelo seu filho, é interceder por ele e ensinar o seu filho a rezar, a ter essa intimidade com Deus, tá? Então, não se cansem, gente. Rezem, 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 rezem muito pelos filhos de vocês. Interceda pelos filhos de vocês,
tá? Santa Mônica, ela rezou por mais de 30 anos pelo filho dela, sem ver nenhum sinal de melhora, nenhum sinal de mudança na vida dele, né? E olha o resultado. Santo Agostinho não só foi um grande santo, né? Como se tornou um doutor da igreja, né? Um grande doutor da igreja, tá? Então, a gente precisa estar ali sempre disposto a rezar e a interceder pelos nossos filhos, tá? Então, eu imagino, né, que vocês já tenham entendido como que funciona as faculdades da alma e os movimentos da alma pela perspectiva da filosofia, pela perspectiva de Platão, né? Só queria fazer um adendo aqui, queria só lembrar vocês que Platão, ele veio antes de Cristo. Platão não era cristão, tá? Ele nem sequer era judeu. Ele não fazia ideia, ele não sabia sobre as verdades que foram reveladas no Antigo Testamento, tá? Ele não sabia sobre o que os cristãos falam sobre o pecado original, sobre as manchas deixadas pelo pecado nas nossas almas. Ele não sabia de nada disso, tá? Mas ele estava aberto, ele estava em busca da verdade, né? E aí, nas suas observações, nos comportamentos, né, quando ele estava observando os movimentos da alma, ele reconheceu essa verdade lá. Justamente porque ele estava aberto a receber essa verdade, tá? Então, eu sei que parece, né? Eu sei que, né, durante o tempo aí nessas 5 aulas, ficou muito parecendo, mas até agora, tudo que eu falei aqui para vocês não tem nenhum conhecimento religioso, tá? É tudo conhecimento psicológico e filosófico. Não tem nada de religião até agora no que foi falado nas 5 aulas, tá? Mas, né, fica claro como que todo o caminho da maturidade, ele é como se fosse um rio que desemboca no mar da santidade, né? Como se tudo o que eu disse até agora, em todos esses encontros, ele tivesse sendo direcionado para esse encontro especificamente. Porque, assim, é como se eu tivesse construído todos eles para chegar nesse encontro de hoje. E não foi isso que aconteceu. Cada aula, ela foi preparada à parte, ela foi preparada separada, tá? Mas a gente tem essa impressão. A gente tem essa sensação porque quem já ouviu falar de santidade, quem já ouviu a história de algum santo, percebe que o santo é uma pessoa ordenada, né? O santo é uma pessoa extremamente madura, que tem a vontade forte e que consegue ordenar os seus instintos para seguir essa verdade, para seguir a verdade que ele viu, a verdade que ele reconheceu, tá? Então, agora eu vou dizer para vocês sobre o funcionamento da alma na visão do cristianismo, na visão da igreja, tá? E aí eu quero que vocês peguem as duas aí, tenham as duas, né? Uma em cada mão, pra vocês pesarem as duas, tá? Então, na visão da igreja, né? E aí eu já não tô falando mais de Platão, não tô falando mais da filosofia, eu tô falando da visão da igreja. Na visão da igreja, nós fomos criados por Deus, livres para sermos boas criaturas, né? Em sintonia com a natureza e conosco mesmos, tá? Com toda a natureza no geral, com toda a criação no geral. Nós fomos criados para estar em comunhão com Deus, servindo e amando a Deus o tempo todo, a todo momento, tá? Então, não existia cansaço, não existia preguiça, orgulho, não tinha dessas coisas, tá? O ser humano, ele só fazia o que ele precisava fazer, ele fazia o que ele foi criado para fazer, né? Que era trabalhar, governar a natureza, amar a Deus e amar toda a criação. Era isso que o ser humano fazia, tá? Mas nós, por livre vontade e por um sussurro, né, do demônio, a gente quis ser como Deus, né? A gente quis ser donos do bem e do mal, tá? A gente pensou, mas será que é isso mesmo? Né? Será que o que Deus está querendo para mim, será que o que Deus já me falou, será que é isso que é o melhor? Será que eu não posso escolher um outro caminho, né? Foi isso que aconteceu. Esse foi o nosso primeiro pecado, tá? E com isso, nós rompemos com Deus, né? Nós rompemos com o nosso Criador. E esse primeiro pecado é chamado de pecado original, né? Porque não tinha pecado antes disso. Ele foi o primeiro, tá? E não é difícil, gente, a gente ver esse pecado em cada um de nós hoje ainda, né? Nós nos perguntamos o tempo todo, mas será que é isso mesmo? Né? A mesma vozinha, o mesmo pensamento que aconteceu lá no início, acontece todos os dias. Mas será que é isso mesmo? Né? Será que eu vou ser feliz mesmo se eu fizer o que Deus está querendo? Será que eu preciso mesmo ser fiel ao meu esposo, à minha esposa?
Nossa, mas me parece tanto que, né, o amante, o que a outra pessoa que está aqui de olho em mim, vai me dar tanto mais felicidade? Será que é isso mesmo? Será que eu preciso mesmo me manter fiel? Né? Será que se eu não matar eu vou ser feliz? Será que eu devo ter muitos filhos? Nossa, mas o anticoncepcional me parece uma saída tão fácil, né? É isso, nós queremos ser senhores do bem e do mal o tempo todo, né? Porque as consequências do pecado original, do primeiro pecado, ainda tá a gente, tá? Essas consequências, elas estão em nós, tá? Então, quais são especificamente as consequências do pecado original? As consequências do pecado original são a ignorância, que é o desconhecer a verdade, a malícia, que é uma inclinação para o mal que ficou na gente, tá? E a concupiscência, que são os instintos desordenados, tá? Que são os desejos desordenados. E aí, depois do pecado original, após o rompimento com Deus, a ordem natural entre a alma e o corpo, ela foi quebrada, tá? Então, a alma, né? A alma que tinha o domínio sobre o corpo, a alma dominava o corpo. Agora que as paixões e os desejos eles estão todos desordenados, a alma passa a ser dominada pelo corpo. Tá? E isso não sou eu que estou dizendo, não. Tá? Quem diz isso é a igreja. Então, vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Deixa eu repetir isso aqui para vocês. As consequências do pecado original são a ignorância. Uma pessoa ignorante é uma pessoa que não é inteligente, é uma pessoa que não sabe de nada, que não conhece a verdade. A malícia, que é uma inclinação para fazer o mal, e é por isso que a gente precisa ter a vontade forte para conseguir escolher fazer o bem. E a concupiscência, que são os instintos e os afetos, as paixões desordenadas, tá? Tá dando para perceber, gente, como que o filósofo, que nem cristão era, observou a mesma coisa, observou o mesmo fenômeno que foi revelado, né, através da religião pra gente? O que eu tenho para dizer aqui, gente, é que esse é o caminho, tá? Se até um pagão viu que esse é o caminho, é isso, né? O pior cego é aquele que não quer ver, né? Então, mas é por isso que para restabelecer a ordem, para organizar, alinhar a nossa alma em busca da maturidade, né? O que é a maturidade? Fortalecer a nossa vontade para seguir a inteligência, né? Nós precisamos combater as consequências do pecado original. E por isso, nos aproximar da santidade, tá? Então, a busca pela maturidade, ela vai desembocar na santidade. É isso, ela leva para a santidade, tá? Com uma diferença de que a santidade ela vai precisar ser uma escolha. Ninguém vira santo sem querer, tá? Ela tem que ser uma escolha. A pessoa precisa querer se relacionar com Deus, precisa querer amar, ela precisa querer ser santa, tá? E é por isso que a maturidade e a santidade, elas andam as duas ali, ó, de mãos dadas. Não existe nenhum santo imaturo, tá? As duas andam ali, ó, juntas, uma com a outra. Então, deixa eu falar especificamente sobre a santidade agora com vocês, tá? Então, de onde foi que eu tirei tudo isso que eu vou falar aqui pra vocês agora? Da minha cabeça? Não, tá? Além da minha prática diária com as crianças, né? Dos conhecimentos que eu tenho, do desenvolvimento, enfim, no geral, o conteúdo específico sobre a santidade, ele foi baseado no curso do Padre Paulo Ricardo, que chama Engenharia da Santidade, tá? E no livro Castelo Interior de Santa Teresa d'Ávila. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu desconheço um conteúdo mais fantástico e prático do que esses dois para o caminho da santidade, tá? Então, assim, eu indico sem medo de errar esses dois. Então, aqui, logo de início, eu já quero desmistificar com vocês a ideia de que santo é quem nunca pecou, tá? A gente escuta isso direto. Ah, mas é porque não existe ninguém santo, não, né? Todo mundo já cometeu pecado. Verdade, todo mundo já cometeu pecado, até porque a gente já nasceu com pecado, né? Então, mas não é isso, não se trata disso. Santo não é quem nunca pecou, tá? Então, deixa eu começar fazendo uma diferenciação aqui entre entrar no céu e ser santo, tá? Então, algumas pessoas, elas vão entrar no céu, ou seja, elas vão ser salvas, tá?
Mas isso não quer dizer que essas pessoas elas vão ser santas, tá? O Padre Paulo, ele explica a diferença né, de ser salvo e ser santo na passagem de Mateus 19, que é a história do jovem rico, tá? Então eu vou fazer questão de ler para que vocês, né, consigam entender aí qual que é essa diferenciação que ele faz, tá? Então, Mateus capítulo 19, inicia no versículo 16, tá? Então, um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? O que ele está perguntando aqui? O que eu preciso fazer para entrar no céu? O que eu preciso fazer para ser salvo? É isso que ele está perguntando. Então disse-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, no céu, se queres ser salvo, observa os mandamentos. E aí o jovem pergunta: Quais? E Jesus responde: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É isso. E aí o jovem falou então: Eu tenho observado tudo isso desde a minha infância. O que me falta ainda? Então aqui o jovem está perguntando não mais o que ele precisa fazer para entrar no céu. Tanto que Jesus responde: Se você quer ser perfeito, ou seja, se você quer ser santo, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o que a gente consegue ver nessa história, né? Existem esses dois pontos, o ser salvo e o ser santo, tá? O jovem rico, ele tinha um apego aos bens materiais, ao dinheiro, e ele não conseguiu abandonar isso, tá? Essa era a maior desordem desse jovem. E é por isso que Jesus foi direto lá, né? Jesus, ele sabia com quem que ele estava falando, e é por isso que ele foi direitinho lá. Então, o jovem rico, ele cumpria todas as obrigações dele. Ele cumpria todos os mandamentos. E por isso, ele ia ser salvo, né? Muito provavelmente ele ia ser salvo. Ele ficaria ali, né? Uns bons anos na angústia, na dor do purgatório, né? Já que ele precisava se ordenar das imperfeições dele, entre elas o apego ao dinheiro, né? As coisas materiais, que ele já demonstrou nessa história que ele tinha, né? E só depois que ele tivesse totalmente ordenado, é que ele entraria no céu, tá? Então ele seria salvo. Mas o jovem rico, ele perguntou para Jesus o que mais ele precisava fazer, né? Em outras palavras, ele perguntou: o que eu preciso fazer para ser santo? Porque ele queria fazer mais. Ele via que dava para fazer mais do que a obrigação dele, tá? E aí Jesus respondeu: bem, você já faz as suas obrigações, né? Então, para ser santo, para ser perfeito, você precisa agora amar. Você precisa fazer mais do que as suas obrigações. Você precisa me amar mais do que os seus apegos, mais do que você ama o dinheiro. Foi isso que Jesus respondeu para ele. Então, gente, ser santo é fazer mais por Deus do que é a sua obrigação, tá? Ser santo é amar, amar. E não parar ali, eu vou à missa nos domingos, eu confesso uma vez por ano, eu canto na igreja, né? Mas é fazer tudo por amor. Amar a Deus sem medidas, tá? Mais do que é pedido pra gente. Então, é fazer as coisas pensando no objeto do seu amor, aceitando o que ele quer pra você, abraçando a própria cruz com um sorriso no rosto e vivendo os sofrimentos dessa vida, da mesma forma que Jesus, que é o nosso modelo, né, sofreu. E assim, com o tempo, a gente vai parecendo com ele cada vez mais, né? A gente vai ordenando as nossas imperfeições, ainda aqui na Terra. A gente não precisa passar pelo purgatório para ordenar isso tudo, porque a gente já faz isso aqui, tá? Então a gente ordena a nossa vontade, todas as faculdades da nossa alma, a gente se ordena ainda aqui na Terra, tá? E aí a gente faz, né, com a nossa vontade forte,
com os instintos que agora estão ordenados, né? Que agora estão ordenados, a gente faz com que essa vontade obedeça à inteligência, que vai seguir a verdade. A verdade, gente, que é a verdade que nós já conhecemos. É a verdade que não é uma verdade subjetiva. Não é a verdade que é a sua verdade, ou a verdade dela, ou a minha verdade particular, tá? É a verdade, com A maiúsculo. É o caminho, a verdade e a vida. A verdade que é uma pessoa. A verdade é Jesus Cristo. Tá? Então, o Padre Paulo Ricardo, ele nos dá uma metáfora para entender a santidade, para a gente entender como que funciona isso. Então, né, ele pede pra gente imaginar uma barra de ferro, suja e enferrujada, né? Que você vai colocar no fogo. Então, quando você pega o ferro e põe o ferro no fogo, primeiro a sujeira e a ferrugem começam a soltar ali do ferro, né? Depois, o ferro ele vai começar a ficar vermelho, ele vai começar a ficar incandescente. Depois, o ferro ele vai brilhar com tanta intensidade, né, que vai ser difícil até de você olhar para o ferro, né? E por fim, o ferro ele vai se derreter, ele vai se entregar inteiramente para o fogo, de tal forma que já não vai dar mais para diferenciar o que é ferro e o que é fogo, tá? Os dois eles vão estar ali tão unidos um com o outro que já não dá mais para saber o que é ferro e o que é fogo, tá? Então, eu quero que vocês entendam aqui o ferro como a natureza humana e o fogo como a natureza divina, tá? Então, uma pessoa, né, pecadora, suja, com ferrugem, quando ela se entrega ao fogo, ela começa a se limpar, a mudar a sua forma, a brilhar, até chegar em um ponto, né, em que Deus e a pessoa, eles estão tão unidos que já não dá mais para saber quem é que está agindo ali. Se é a pessoa ou se é Deus que está agindo nela, tá? E essa pessoa, nesse ponto, quando ela chega nesse ponto, ela pode dizer, junto com São Paulo apóstolo, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Porque eu já nem sei mais o que eu estou fazendo, se eu estou fazendo é por mim mesmo ou se é Jesus Cristo que está fazendo em mim, tá? Porque os dois já estão tão unidos um no outro que não dá mais para separar, tá? Então, recapitulando aqui, se você fizer as suas obrigações, provavelmente você vai ser salvo, né? Mas ser santo não é fazer apenas as obrigações, tá? Ser santo fala da nossa capacidade de amar, de por amor fazer mais do que a nossa obrigação, tá? De fazer tudo com muito amor, até as coisas menorzinhas, até as coisas pequenininhas, até as coisas do dia a dia, as coisas corriqueiras, tá? Então, por amor, nós nos unirmos a Deus e a gente se deixar consumir inteira pelo amor de Deus, tá? Fazer tudo nele, por ele, com ele e para ele. Foi para isso que a gente foi criado. Nós somos imagem e semelhança de Deus e Deus é puro amor. Então, a nossa realização, gente, ela vai se dar se nós vivermos uma vida plena de amor. Se nós nos encontrarmos, né, com Deus nessa vida. E aí, a nossa realização plena, 100%, vai se dar quando nós nos encontrarmos com o puro amor, com o amor total, no dia eterno. Tá? Então, Santo Agostinho, que era um grande santo, e aqui a gente vê realmente o que é a santidade, como que um santo pensa. Santo Agostinho, ele finaliza uma oração dele, ele diz assim: acenda-se em minha alma a brasa ardente de vosso amor, e se converta no incêndio todo divino, a arder para sempre no altar do meu coração. Que inflame o íntimo do meu ser e abrase o âmago de minha alma, para que no dia de minha morte eu apareça diante de vós, inteiramente consumido pelo vosso amor. Isso é que é a santidade. Isso é um santo falando. É um santo em união com Deus, tá? Então, explicado, né? O que é a santidade. E aí, gente, é por isso que a igreja, ela diz que a santidade é para todo mundo, né? Porque todos nós somos convidados a viver uma vida de amor. Porque é para isso que a gente foi criado. Todo mundo foi criado para amar, tá? Só cabe a nós responder a esse convite.
ao convite da santidade, tá? E aí, Santa Teresa d'Ávila, ela nos explica qual que é o caminho específico que a gente precisa trilhar para que a gente consiga alcançar a santidade, tá? Ela vai fazendo ali um passo a passo pra gente trilhar. E aí vocês podem encontrar isso no livro dela, né? O livro chama Castelo Interior e é bem detalhado lá, inclusive, tá? Então, esse caminho, esse passo a passo é deixar os pecados mortais, é o primeiro deles, tá? Estabelecer uma vida de oração, é o segundo. Então, com a graça adquirida através da vida de oração, você precisa deixar os pecados veniais, que não são os pecados graves, mas que são as nossas desordens, tá? Purificar os nossos instintos, os nossos desejos, as nossas paixões. Aceitar a vontade de Deus para nós. E, por fim, uma purificação do nosso intelecto, através de uma provação, né? Que Deus normalmente dá aos santos. Então, esse é o caminho, tá? Então tá. Agora que a gente entendeu sobre a santidade, né? Que a gente entendeu mais ou menos como que funciona e que a gente conheceu aí esse caminho que é traçado por Santa Teresa, né? Que é mostrado pra gente, apontado por Santa Teresa. Então, vamos entrar agora no preparo da criança. Então, como que a gente pode ajudar o nosso filho a passar por esses pontos que eu acabei de falar pra vocês, tá? Então, primeiro, eu pergunto pra vocês, como que eu preparo meu filho para entrar na escola? Então, o mínimo que eu preciso fazer é fazer uma pré-alfabetização, né? Então, eu ensino para meus filhos as letras, eu ensino os números, eu ensino os fonemas, né? Os sonzinhos que cada letra faz, né? Eu dou brinquedos educativos para o meu filho, né? Brinquedos que deem noção de espaço, que deem noção de quantidade, né? Para a hora que meu filho for aprender, realmente, necessariamente, que ele for ser alfabetizado, que ele for aprender os raciocínios matemáticos, ser mais fácil para ele. Por quê? Porque ele já tem uma base construída, tá? Então é exatamente essa base que nós pais precisamos trabalhar nos nossos filhos. Como eu disse, a gente não pode fazer os nossos filhos serem santos, tá? Isso é escolha de cada um. O seu filho precisa escolher isso. Mas a gente pode preparar essa base. Preparar o solo onde a semente da santidade vai cair, tá? Para que Deus tenha uma terra fértil para ele trabalhar, para ele agir quando ele começar, tá? Então, que os nossos filhos, gente, eles não sejam as virgens, né? Que estavam lá esperando a carruagem do rei passar e elas ficaram sem óleo na lamparina. E aí, quando elas foram lá procurar o óleo, o rei passou e elas ficaram para trás, né? Porque elas não estavam preparadas para aquele momento. Então, o que a gente quer é que quando Deus chamar os nossos filhos, eles sejam capazes de responder, eles estejam preparados para responder a esse chamado, tá? Então, como então que a gente vai preparar os nossos filhos? Então, vamos lá. Primeiro ponto, a educação da vontade, né? Como eu já disse para vocês, através das responsabilidades, né? Noção de certo, de errado. Então, usar os lugares corretos para cada coisa. Não deixar comer o que quer na hora que quer, não deixar dormir onde quer, quando quiser, né? Não deixar os nossos filhos assistirem o que quiserem, fazer somente o que quiserem, né? Se assim for, a gente vai estar criando pequenos tiranos, né? E não é isso que a gente quer. Então, com a vontade dos nossos filhos fortalecida, né? Através disso tudo que eu acabei de falar, a gente vai apresentar aos nossos filhos os pecados mortais e as ramificações dos pecados mortais, tá? E ensinar para os nossos filhos como fugir desses pecados, tá? Como confessar esses pecados, caso esses pecados ocorram. Os nossos filhos, eles precisam saber fazer isso. Então, habituar os nossos filhos à confissão desde cedo, desde que eles tenham consciência de que eles fizeram alguma coisa de errado, eles já podem se confessar, tá? Fazer exames de consciência, fazer os exames de consciência junto com eles, tá? Então, ler lá as perguntas para ele. Eu peguei alguma coisa que não é minha? Eu desobedeci a mamãe? Eu falei palavrão? Tá? Então, colocar as perguntas para eles para ajudar eles a fazerem esse exame de consciência e que eles consigam acusar os próprios erros, tá? Então, apresentar para eles o pecado como uma ofensa a Deus, né? Não só como uma coisa errada, mas dizer para ele que Papai do Céu fica muito triste
quando ele faz essas coisas. Porque a gente não foi criado para isso. A gente está indo totalmente contra o que o Papai do Céu criou a gente para fazer. A gente está machucando o Papai do Céu desse jeito, tá? Então, ensinar isso para os nossos filhos, né? Para que eles mesmos desejem fugir dessas ocasiões. E eles consigam, através da vontade que já foi fortalecida, com os hábitos, né? Com as responsabilidades, tá? Então, nesse primeiro passo, a frase de ordem é: se eu não devo, eu não faço. E se eu devo, eu faço. É isso que a gente precisa colocar na cabeça dos nossos filhos. Isso é errado, eu não vou fazer. Se isso é a minha obrigação, se eu preciso fazer isso, eu vou fazer, independente do que me custe. Tá? Então é isso que a gente precisa ensinar aos nossos filhos nesse primeiro passo. Então, segundo passo, introduzir os nossos filhos na rotina de oração. Tá? Então, com a vontade educada e uma rotina estabelecida, é mais fácil para a criança ter uma vida de oração. Tá? Lembrando aí que os pais, eles vão precisar se disciplinar para conseguir disciplinar os filhos numa rotina de oração, tá? Porque é certo, se os pais se afrouxarem, se eles não cumprirem a rotina de oração dos filhos vão se perder também, tá? Então, eu não tô falando aqui de longas horas de oração, de novena em cima de novena, de ler a Bíblia toda 5 vezes por dia. Não é isso que eu tô falando, não. Tá? Eu tô falando de pequenas orações feitas durante o dia, tá? Então, exemplo aqui para dar ideias para vocês. É uma oração breve na hora que eles acordarem, tá? Eu lembro quando a gente era pequenininho que a gente falava assim, a gente acordava e falava assim: Bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Era só isso, tá? Então, são pequenas coisas, tá? Uma oração antes das refeições, antes de todas as refeições. O Ângelus ao meio-dia, para quem não conhece o Ângelus ele é as 3 Ave Marias, né? Que são dedicadas ao mistério da encarnação do Verbo, né? E aí tem as jaculatórias e você reza uma Ave Maria depois. Ele demora em torno de 2 minutos para rezar, tá? Então, recitar devagar e em voz alta os mistérios do terço. Só os mistérios. Às vezes a criança muito pequenininha, ela não vai conseguir rezar o terço todo, né? Ou então lê um livrinho, pega um livrinho ilustrado. Eu até tenho um aqui em algum lugar. Enfim, pega um livrinho ilustrado dos mistérios do terço e conta como se fosse uma história, né, para criança. Isso vai demorar 5 minutos pra você passar por todos os mistérios, tá? Então, lê uma historinha da Bíblia infantil ou da Bíblia adulta, dependendo da idade da criança, né? Ou sobre a vida de algum santo, ou sobre as virtudes, antes da criança dormir, tá? 10 minutinhos antes de dormir. Então, uma oração breve antes de dormir, o Santo Anjo, por exemplo, são coisas pequenas, tá? São coisas pequenininhas, mas que durante o dia vão colocando a criança em sintonia com Deus, vão lembrando a criança do que elas estão ali para fazer, vão lembrando a criança e habituando a criança a se relacionar com Deus, tá? Então, lembrando aqui que colocar o hábito é o mais difícil, né? Vocês lembram de eu falando isso? Depois que o hábito já está formado, a própria criança mesmo, ela já vai te lembrar de rezar. Aqui em casa, por exemplo, o celular desperta pro Ângelus, né? E na hora que o celular desperta, os meninos já olham e falam: opa, rezar! E aí já corre todo mundo pro lugar que a gente reza, eu não preciso nem pedir mais, né? O despertador do celular é o gatilho, eu não preciso nem te falar mais nada. Porque eles já pegaram o hábito, tá? Eles já entenderam como que a coisa funciona, tá? Então, além disso, ensinar a criança a fazer as coisas devagar, com calma, tá? Se concentrar. Então, você pode, dependendo da idade da criança, né, para as crianças mais velhas, depois aí dos 4 anos de idade, usar uma vela, por exemplo, e pedir a criança para prestar atenção na vela por 2 minutos. Só isso. E aí, com o tempo, quando for ficando fácil para ela, você vai aumentando a quantidade de tempo. Isso é um exercício de concentração, tá? Isso ajuda muito a criança a se organizar por dentro. Então, apreciar a natureza com a criança. Mostrar para a criança como que o sol, ele nasce e ele se põe todos os dias. Independente do que está acontecendo na sua vida, o sol, ele nasce e ele se põe todos os dias. As formiguinhas, elas andam no mesmo caminho, sempre. A natureza, ela é perfeita, tá? Então, ensinar seus filhos a parar para reparar nos animais, para reparar na grama, para reparar na árvore, tá? Isso tudo vai ajudar a criança a criar uma vida interior, a organizar essa vida interior com calma, com tranquilidade, para não sair montuando um monte de coisa dentro dela, tá? Mas com calma, com tranquilidade, a absorver essas coisas, a alimentar a vida interior e criar uma vida de oração também, tá? Então esse foi o segundo ponto.
Então, o terceiro ponto. Se no primeiro ponto, né? Se lá no primeiro, na hora que eu estava falando da primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente trabalhou o posso, faço, não posso, não faço, né? Eu acabei de falar isso. Então, no primeiro ponto a gente estava trabalhando com a criança. Se eu posso, eu faço. Se eu não posso, eu não faço. Ponto. Não existe outra solução, né? Não existe outra saída. São essas duas saídas. Então, se no primeiro ponto a gente estava trabalhando isso, agora no terceiro ponto, a gente precisa fortalecer a vontade da criança através do posso, mas ainda assim escolho não fazer. Tá? Então, ajudar a criança a escolher pequenas penitências. Escolher comer mais, por exemplo, do que ela não gosta. Deixar de fazer alguma coisa que ela gosta muito, só por um dia. Tá? Fazer as coisas bem feitas, né? Porque cumprir as suas obrigações com cara fechada não é errado. Né? Você está cumprindo com as suas obrigações. Tá? Mas ainda assim, mesmo que não seja errado, a criança pode, por vontade própria, escolher fazer aquilo. Tá? Não apenas cumprindo com a obrigação dela, né? Mas cumprir a obrigação dela com amor, com alegria, com um sorriso no rosto, né? Aprender a esperar, por exemplo. Então, trabalhar esses jejuns e as penitências que foram escolhidos pela criança, tá? Então, a gente consegue ajudar com isso, né? A gente vai conseguir ajudar a criança a entender que, mesmo ela podendo fazer alguma coisa, ela pode escolher não fazer por um propósito maior. Tá? É isso que a gente precisa ensinar para a criança, a usar a liberdade dela. Mesmo que aquilo ali não seja errado, mesmo que ela possa fazer aquilo, não é um problema ela não fazer, ela pode escolher não fazer por um propósito muito maior. Tá? Então eu não sei, por exemplo, se vocês conhecem a Deia, mas uma vez ela falou que ela chegou no quarto do filho dela de noite, ela foi cobrir os pés do filho dela, né? E ele disse, não mãe, não precisa de cobrir meu pé não, porque eu tô fazendo sacrifício, tá? Ele não precisava fazer isso. Não é errado dormir de pé coberto. Ele pode dormir de pé coberto, né? Mas ele escolheu fazer isso. Ele escolheu não dormir de pé coberto. Somente por um sacrifício. Somente por um simples ato de amor a Deus. Tá? Então, incentivar as nossas crianças a fazer sacrifícios por alguém que está sofrendo. O caso do Mateuzinho, eu não sei se vocês acompanharam, uma criança de 6 meses que estava na UTI. Gente, eu vi várias crianças oferecendo renúncia de doce, oferecendo renúncia de refrigerante, de televisão, pedindo a Deus por ele. Tá? Isso forma as nossas crianças, isso forma o solo, isso dá a base para que a criança cresça em santidade. Tá? Então, com as crianças mais velhas, com as crianças mais conscientes, tá? Que elas já estão mais trabalhadas no sacrifício, que elas já têm o hábito, vamos dizer assim, elas já conseguem fazer sacrifícios, elas já entendem os sacrifícios, a gente pode ensinar essas crianças a oferecer por outras pessoas, oferecer os sacrifícios por outras pessoas que elas nem conhecem, tá? Mas que está precisando de oração. Então, ela pode, por exemplo, hoje fazer um jejum por alguém que está precisando, só isso. Ela nem sabe quem que é essa pessoa. Né? Mas ela vai fazer por alguém que está precisando. E aí ela entrega isso para Deus e Deus usa para quem ele quiser. Tá? Isso vai ensinando a criança, isso vai mostrando a criança que por mais que ela possa fazer alguma coisa, ela tem pleno domínio das faculdades da alma dela. Tá? E com esse pleno domínio, ela é livre de verdade para escolher fazer. Até mesmo o que ela não precisava fazer. Tá? Então esse foi o nosso quinto ponto, ou o nosso terceiro ponto, desculpa, tá? Então, o nosso quarto ponto, incentivar a criança a corrigir as imperfeições dela, tá? Não apenas, né, os pecados graves, né? A gente já falou lá no segundo ponto, né? Mas no primeiro ponto, mas mostrar para a criança que ela precisa também corrigir as imperfeições dela, os defeitos da alma, tá? Mesmo que eles não sejam pecados. Tá? Mas fazer isso através da busca das virtudes. Então, se você olha para uma criança e você vê que a criança ela tem alguma coisa desordenada, você pode falar com ela, olha filho, vamos tentar trabalhar isso? Isso não é um pecado, mas vamos tentar trabalhar isso porque isso não é muito legal de se fazer. Né? Então, fazer as coisas com amor, né? Fazer mais do que ela deve fazer.
Então, por exemplo, se ela senta na mesa, se é uma criança que você está trabalhando isso, especificamente esse ponto nela, e ela senta na mesa junto com os irmãos, você pode ensinar essa criança a servir os irmãos primeiro. Ela não necessariamente precisa fazer isso. Os irmãos conseguem se servir, vamos dizer assim. Mas por amor, ela pode pegar o prato dos irmãos e servir o prato dos irmãos. Ela pode ser a última a comer, por exemplo. Tá? Então, reforçar muito, muito quando a criança fizer mais do que ela deve fazer, com amor. Tá? Quando ela fizer isso, reforça muito, mas não reforçar com coisas materiais, vocês lembram? Ajudar a criança a encontrar as compensações internas dentro dela. Ajudar a criança a se sentir feliz com isso que ela fez, né? A encontrar a felicidade que está pulsando dentro dela porque ela fez uma coisa boa. Porque ela fez o que ela precisava fazer. Esse sentimento de dever cumprido, tá? Apresentar os heróis para a criança, os modelos de santidade. Então, os personagens das histórias das virtudes, tá? Tudo isso, gente, vai inspirar a criança, vai fazer ela se sentir inspirada a lutar contra ela mesma, tá? Para ela ser melhor. Vai ensinar a criança a olhar para dentro dela mesma e falar, ok, o que eu preciso de mudar para ser igual São Tarcísio? O que eu preciso de mudar para ser igual São Domingo Sábio? Que são outras crianças também, né? Você lembra dos modelos que eu falei no último encontro? Esses são modelos para se apresentar para os filhos de vocês. Esses são pares que eles realmente podem olhar e falar assim, uau, né? E isso aqui, essa criança é um modelo a se seguir, tá? Então isso vai ensinar, vai inspirar a criança a lutar para conseguir ser uma pessoa melhor. Isso vai ajudar a criança a purificar os instintos, tá? A ordenar as paixões, a ordenar os sentidos dela. Para que essa bagunça que ficou depois do pecado original seja organizada dentro dela, tá? Esse é que é o nosso ponto. Esse é que é o nosso quarto ponto aqui, tá? Então, o nosso último ponto, né, que eu queria comentar com vocês aqui, é que Santa Teresa d'Ávila, ela nos fala de 2 noites escuras pelas quais a pessoa que trilha o caminho da santidade, ela vai passar, né? E que servem para a purificação dessas pessoas, tá? Então, uma delas como é que eu explico? A pessoa, ela para de sentir as coisas, ela para de receber compensações de Deus. Ela para de receber esses gostinhos que a gente tem quando tá rezando, né? Enfim, esse consolo mesmo de Deus, tá? E ainda assim ela precisa fazer o esforço para ela continuar na caminhada sem as sensações corpóreas, tá? Sem sentir no corpo que aquilo ali é gostoso. Essa é uma do que ela chama das noites escuras, uma das provações que a pessoa passa, tá? E a segunda é uma provação realmente acompanhada de sofrimento. É uma provação de verdade. É uma provação, como que eu falo, difícil de se passar, porque dói, tá? E aí a gente não sabe o que Deus escolhe para cada um, né? Então, gente, é importante a gente preparar os nossos filhos para essas noites escuras também, tá? Preparar os nossos filhos para esse sofrimento que todo mundo que trilha o caminho da santidade passa. E como que a gente prepara os nossos filhos para isso? Através das penitências passivas, tá? O que é uma penitência passiva? Então, a penitência passiva são aqueles sofrimentos que você não escolhe, que aparecem para você, tá? Então, por exemplo, ficar sem beber refrigerante é uma penitência ativa, é você que escolhe. Você fala, hoje eu não vou beber refrigerante para fazer uma penitência, tá? Mas a penitência passiva é uma penitência que é uma dor mesmo, né? Que a vida te dá, que você não pede. Então, por exemplo, uma dor de cabeça. Você não fala, hoje como penitência eu vou ter uma dor de cabeça. Não. A dor de cabeça, ela só vem, né? Ela vem. E aí você aceite ou não, a dor de cabeça tá ali, tá? Então, a doença vem. As perdas, né? Perdas de coisas ou de pessoas, elas vêm. Então, a gente ajudar os nossos filhos a oferecer todo esse sofrimento por amor a Jesus. A carregar a cruz, né? A passar por todos esses sofrimentos junto com Jesus. Sorrindo, feliz. Então, ajudar os nossos filhos a ver algo de transcendente nos sofrimentos do dia a dia, tá? Isso vai ajudar essas crianças a quando elas, né, estiverem passando pelas provações da santidade, elas não desviem o foco. Elas já consigam entender, não, tá, esse solo aqui eu já trilhei. Eu já sei mais ou menos como que funciona. Né? Porque ela já teve várias dores de cabeça e ela já conseguiu interpretar isso, ela já conseguiu dar um novo sentido para essa dor,
tá? Então, quando a gente consegue ajudar as crianças a fazer isso, as crianças elas vão entendendo como que funciona, como que a gente passa por uma penitência sem perder a fé, como que a gente passa por uma provação sem se perder no meio da provação, com o olho fixo em Jesus Cristo, com o olho fixo no nosso objetivo final, tá? Que é alcançar a santidade, que é chegar nessa união completa com Deus, tá? E por fim, os pais, eles precisam se preparar para ver os filhos passarem por essas provações. Porque é muito bonito a gente querer a santidade, né? Só assim, eu quero que meu filho seja santo e ponto, tá? Mas é importante a gente lembrar, gente, que quando os filhos, né, trilharem esse caminho da santidade, vai ter dor nesse processo, tá? Para que uma alma, ela esteja completamente unida a Jesus Cristo, em algum momento da vida, essa alma, ela vai se unir também à dor de Jesus Cristo, tá? E os pais, eles precisam estar preparados para isso. A única coisa que eu tenho para dizer para você é, quanto a ti, pai e mãe, uma espada de dor transpassará a sua alma. Mas se for da vontade de Deus, né? Nós, no fim, nos uniremos com Santa Mônica, na alegria de ver que os nossos filhos chegaram ao céu, estão com Deus e que nesse processo eles levaram muitas outras pessoas para o céu também, tá? A única coisa que eu posso dizer é que vale a pena a gente lutar pela nossa santidade e vale a pena a gente preparar essa base para colocar os nossos filhos nesse caminho da santidade. Vale a pena. Vale a pena porque esse é o nosso propósito. É para isso que a gente veio aqui. É só assim que a gente vai ser feliz de verdade e que a gente vai cumprir o nosso papel, que a gente vai cumprir o para que a gente veio ao mundo, o para que a gente foi criado, que é para se unir novamente com Deus no último dia, tá bom? Então, na semana que vem, na terça-feira que vem, a gente vai responder as perguntas. Então, todas as perguntas que foram enviadas durante essas 6 aulas, a gente vai responder agora na última aula, no nosso último encontro. Eu espero que vocês estejam aproveitando bastante, né? Anotando tudo, para poder colocar isso em prática. Eu sei que teve muita coisa aqui que eu falei que foi para criança muito pequenininha, para bebê e tal, e tem pais aqui de crianças mais velhas. E tem muita coisa que eu falei que também são para crianças mais velhas, né? E os pais são de crianças pequenininhas. Mas é importante a gente já ir preparando mais ou menos, porque os nossos filhos vão crescer um dia, né? E mesmo as coisas que são para crianças pequenininhas, então, por exemplo, os 4 pilares da infância, a gente consegue usar, se a gente está começando agora, né, a trabalhar nessa educação para transcendência, a gente consegue usar esses 4 pilares da infância nas crianças mais velhas, tá? Então, é importante que a gente observe tudo isso, né? Volta lá nas anotações que vocês fizeram, para que vocês consigam colocar realmente isso tudo em prática, né? Buscar fazer o melhor possível para colocar o filho de vocês nesse caminho da maturidade e assim se preparar para o caminho da santidade. Tá bom? Gente, que Deus abençoe todos vocês. Mais uma vez, Feliz Páscoa. E a gente se encontra de novo na terça-feira que vem, no mesmo horário. Tá bom? Fica com Deus. Tchauzinho.